Olá, meninas! Aqui é a professora Daniele Alves das Oficinas Culturais de São Sebastião. Bom, nós estamos na nossa aula número 12. É super importante que vocês façam os alongamentos que eu passo para vocês e as aulinhas práticas que eu passo para vocês, certo? Bom, a aula de hoje vai ser super diferente. Por quê? A nossa aula de hoje é uma aula teórica. Como assim uma aula teórica de dança? Sim, nós vamos estudar sobre a modalidade que estamos dançando, o jazz dance, certo? Por que precisamos saber sobre isso? Gente, é super importante uma bailarina saber sobre a modalidade, saber de onde ela veio, quem fundou a modalidade, o porquê ela evoluiu tanto. Isso é super importante, certo? Então nós vamos estudar sobre a raiz do jazz dance. Isso é super importante para o currículo de vocês e para a vida de vocês. Vocês sabem, vocês estão lançando uma modalidade e precisam saber de onde ela veio, quem criou, certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer um trabalhinho, certo? Hoje ele se torna individual, mas ele finaliza em grupo. Por quê? O trabalhinho terá duas partes. A parte número 1 será aqui agora. A parte número 2, quando a gente voltar para a sala de aula, nós vamos encerrar o trabalho em grupo. Vamos fazer uma roda de conversa e vamos discutir sobre a modalidade. O que vocês acharam de interessante, o quanto isso agregou para vocês, certo? Então, a parte número 2 vai ser essa. Em roda de conversa, a gente vai finalizar o trabalho. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o jazz dance, sobre a raiz do jazz dance, tá? E vocês vão fazer uma pesquisa, atenção, pegue os caderninhos, ok? Bom, trabalhinho de vocês, a questão número 1 que eu quero é pessoas que fundaram, quais foram as pessoas que fundaram a modalidade de jazz dance. Número 2, eu já vou ajudar vocês no número 2, porque eu vou estar falando aqui para vocês hoje sobre a raiz do jazz dance, certo? Então, o trabalho número 2, o que eu quero? Aonde o jazz dance evoluiu e o porquê, certo? Pesquisem muito bem. Questão número 3 do nosso trabalho. Escolha uma vertente do jazz dance para falar. Por que essa questão da vertente? Eu vou explicar para vocês, assim que eu explicar sobre a raiz do jazz, vocês vão entender sobre a questão da vertente. Então, atenção com essas três questões, a número 1, a 2 e a 3, para concluir o trabalho. A parte 1. A parte 2, como eu disse, nós vamos fazer uma roda de conversa e falar sobre isso. A questão da vertente do jazz dance, eu vou explicar quando eu contar sobre as raízes do jazz, tá? Então, vamos lá. O jazz dance é uma modalidade que todo mundo achava que veio dos Estados Unidos, gente. Uma vez eu comentei com uma turma minha e elas falaram assim, eu perguntei, gente, de onde veio o jazz dance? Vocês sabem? Aí ficou aquela coisa assim, sei, da onde então? Veio dos Estados Unidos, veio da Europa, aí outra Japão. Falei, não, eu também achava que o jazz tinha vindo dos Estados Unidos, mas não. O jazz dance, gente, ele veio da África. Vocês acreditam nisso? Por que o jazz dance veio da África? Porque assim, naquele tempo, eles traziam os negros para mão de obra para os Estados Unidos, para a América, certo? E como assim? O que tem a ver o jazz com isso? Os negros, eles precisavam se exercitar para estar saudável, certo? E como eles se exercitavam? Eles dançavam. E o jazz dance naquela época, ele tinha... não tinha técnica clássica, ele era uma dança mais solta. Uma dança, se vocês verem as danças africanas, vocês vão ver que as danças são mais soltas, que usam muito o corpo, há muita contração, certo? Aquele modelo do espiral que eu ensinei para vocês. Então, é uma dança que tem muita contração. Então, assim, o jazz dance, ele era uma dança solta, uma dança mais livre, porque ele não tinha ganhado ainda essa estrutura da dança europeia, da dança clássica, certo? Então, os negros, eles tinham que dançar no navio para os chefes, né, que ficavam de olho neles. E a dança era um exercício que eles faziam para estar saudável,
durante as viagens. E aí, nisso, eles vieram para a América, né? E na América, eles desenvolveram essa técnica da dança deles livre com a dança europeia, que é a dança clássica. E nisso, o jazz, ele ganhou uma riqueza, assim, enorme, que o jazz dance, ele tem a tendência clássica, né? A gente faz aulas de barra para poder ter um bom jazz. A gente tem uma estrutura clássica de balé clássico dentro do jazz dance hoje. Naquela época, quando chegou, foi uma coisa muito nova. Nossa, o que é isso? Não dá pra misturar. Mas aí, uma pessoa que vocês vão pesquisar, que faz parte do trabalho de vocês, foi e evoluiu isso e misturou as duas modalidades e trouxe o que a gente tem hoje. Claro que o que a gente tem hoje sofreu várias evoluções. Várias outras pessoas de nomes da dança fizeram essa evolução do jazz dance, né? Então, assim, é super interessante estudar sobre isso, porque assim, eu também tô aprendendo com vocês. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha super na minha cabeça que o jazz era americano, entendeu? Mas não, eu fui aprender isso há pouco tempo, porque eu fui estudar bem a modalidade e ainda foi numa palestra da Marcela. Ela é jornalista da São Paulo Companhia de Dança. Eu assisti uma palestra dela e falei, quê? Mas não é possível. E ela falou assim, gente, e o jazz é uma modalidade muito rica, porque não foi só o clássico que ajudou o jazz dance a ter essa estrutura. Teve outras modalidades das danças europeias que fez com que o jazz dance tivesse essa estrutura toda. Lógico que o clássico, que é o pai da dança, fez com que o jazz trouxesse essa postura corporal, veio da onde? Balé clássico. Lógico que tem outras modalidades que contêm isso. Porém, o balé clássico é o pai da dança. Ele colocou, você faz uma aula de barra, hoje em dia tem barra de jazz. Naquela época não tinha, mas hoje em dia tem barra de jazz. A metade da barra de jazz tem modalidade clássica, tem aquela tendência do balé clássico, entendeu? Hoje, nas minhas aulas, eu introduzo o tandi. E o tandi é da onde? Do balé clássico. Então, tudo que eu vou fazer, seja na diagonal ou no centro, eu coloco uma sequência coreográfica, eu introduzo o tandi. E o tandi veio da onde? Do clássico. Certo? Então, gente, ficou aí pra vocês. Vocês já sabem que o jazz dance veio da África. Como ele veio? Os negros trouxeram essa modalidade para a América, porque eles iam ser escravizados lá e ia ser mão de obra na América, certo? Então eles tinham que praticar atividade física no navio e a atividade física que eles praticavam era dançar. Então era um jazz mais solto, aquela dança africana mais cheia de contrações, ondulações no corpo, rebolado, né? Que o jazz dance ele tem essa tendência do rebolado, né? E assim, como nasceram as vertentes? Através de muitas pessoas na área da dança que vocês vão ver que faz parte do nosso trabalho, elas trouxeram dentro da modalidade outras vertentes, certo? Eu vou citar algumas, tá? No jazz, a gente diz o jazz adágio e não só no jazz, né? Tem outras modalidades também, a gente fala, no clássico também. O adágio e o allegro. O adágio é aquela dança mais lenta, certo? Eu vou fazer um videozinho falando sobre isso, mas eu me empolguei. O adágio é aquela dança mais lenta, certo? E aí eu vou explicar pra vocês depois a tendência do adágio, o que é. Na verdade, eu vou trazer pra vocês realmente uma estrutura do que é o adágio. Mas eu tô explicando aqui agora porque, assim, vocês estão no jazz inicial, né? Vocês são uma turma inicial. Então, assim, eu vou vir com a história do adágio e o allegro depois, tá? Mas vou explicar mais ou menos. O jazz adágio, ele é uma dança mais lenta. Aquele jazz que você tem que sentir bem mais a música, bem mais lentinho. Não que o allegro você não sinta, mas o allegro é uma dança mais solta. É uma dança com batida, certo? Então, assim, o jazz, ele traz um pouquinho da estrutura das danças urbanas, certo? Aquela dança bem mais solta, bem mais divertida, certo? É a estrutura do allegro. Então, assim, as vertentes nasceram também através daí, que trouxe o jazz funk, que trouxe o jazz lyrical, certo? Jazz brother. Então, assim, várias vertentes nasceram. Então, no nosso trabalho também está falando sobre as vertentes.
Então, assim, depois eu vou fazer um próximo vídeo explicando pra vocês sobre as vertentes do jazz dance, porque, assim, é muita coisa que a gente precisa estudar, mas é uma coisa muito legal, é uma coisa que vai introduzir muito, assim, nos estudos de vocês, que saber sobre dança é super interessante. Porque, eu danço, mas você dança o quê? Ah, eu danço jazz. Aí a pessoa, jazz? Ah, jazz, aquela música, aquele estilo de musical. A primeira coisa que a pessoa pensa, ninguém tem noção do que é o jazz dance, assim. Pessoas que, lógico, não vivem na área da dança, né? Então, assim, vocês vão chegar e contar, não, o jazz é uma dança que veio da África, que foi pra América, que ganhou estrutura tal, que nasceu de tal forma, que várias pessoas passou por essa transformação e chegou no dia que é hoje, entendeu? Então é super interessante vocês saberem sobre isso. E aí, mais interessante, eu ensinar isso pra vocês. Porque muitos professores ensinam as modalidades, mas não ensinam a teoria da modalidade. Então hoje eu trouxe uma aulinha teórica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muita prática, assim, falar assim em câmera, é bem mais fácil dançar. E espero que vocês tenham gostado, é um videozinho diferente, tá? E desde já eu agradeço a vocês pelos vídeos, pelas fotos, pelos elogios. E meninas, façam os alongamentos e façam um trabalhinho. Estou aguardando. Beijos da professora e até nossa próxima aula.